A graça e a paz, meus irmãos e irmãs, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos vocês e com todo o povo de Deus na face da terra. Um prazer mais uma vez estarmos reunidos, cultuando ao Senhor e agora, especialmente, nos preparando para refletirmos na palavra do nosso Deus. Eu vou tirar a máscara, senão eu não consigo usar o óculos aqui. Porque vai ficar embaçado, eu não vou conseguir enxergar. Quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, capítulo 15. O texto para a nossa reflexão nesta noite. Uma noite alegre, abençoada. E espero que a palavra do Senhor também seja edificante para o seu coração, para a sua mente nesta noite também. Mesmo assentados, queridos irmãos, mas com reverência, a palavra do Senhor, acompanhe a leitura do texto. Você que nos acompanha, nos assiste também na sua residência, na sua casa, com a sua família, possa fazer o mesmo também nesse instante, abrindo a Bíblia, a palavra de Deus, e acompanhando o texto de Mateus, capítulo 15. Eu irei fazer a leitura dos versículos 18 a 20 com os meus irmãos aqui na igreja. E você pode fazer conosco também, neste momento aí na sua casa. Então eu convido os irmãos, mesmo assentados, a lermos a uma só voz, versículos 18 a 20. Leiamos. Mas o que sai da boca vem do coração, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Muito bem, nós temos o texto, palavra do Senhor Jesus Cristo, e nesse texto aqui ele põe literalmente o dedo no coração. Nós costumamos dizer que alguém põe o dedo na ferida. Aqui Jesus também põe o dedo na ferida. Quero refletir com vocês nesta noite hoje sobre esse tema, dizendo que o coração do homem, coração humano, é uma verdadeira fábrica de maldades, fábrica de males, fábrica de más intenções. E Jesus está revelando isso daqui. É interessante quando você para pensar de todas as criaturas, quem mais tem um coração que consegue produzir tanta maldade como o homem, como o ser humano? De toda a criação de Deus, o ser humano é o que tem essa capacidade para o mal, para produzir o mal a si, ao seu próximo e, obviamente, ao próprio Deus. Ao próprio Deus. Então, o nosso coração, ele é uma verdadeira fábrica de maldades. Nós produzimos o mal. Eu conheço uma pessoa que ela diz assim, com respeito ao coração do homem, ao coração da mulher, ela diz que coração de gente é terra que ninguém anda. Você não consegue perscrutar, você não consegue penetrar, você não consegue saber. Por isso ela diz que coração de gente é terra que ninguém anda. É a minha mãe que costuma falar isso. Ela aprendeu com o avô dela, com o meu avô, o pai dela, que apesar de não ser estudado, não ter feito a escola, ele tinha uma sabedoria popular que também me chama a atenção, me causa admiração. Mas por que Jesus chegou a essa conclusão? E por que Mateus, o evangelista, revela para nós, registra para nós, neste capítulo 15 aqui, esta realidade de que o coração do homem é que produz
toda sorte de mal, de maldade, como ele revela nos versículos que nós lemos aqui. Porque Jesus conhece o coração humano. Ele sim consegue perscrutar, ele consegue penetrar, ele consegue saber o que você está pensando, o que você está desejando, o que você está sentindo, antes mesmo disso acontecer, disso ser externado, ser realizado ou praticado. Mas ele fala isso num contexto mais próximo aqui do nosso texto, tendo como pano de fundo pessoas que se diziam crentes, comprometidos com as Escrituras, com a palavra, com a lei, com os mandamentos, e mais do que isso, eram pessoas que assumiram a liderança religiosa, a liderança espiritual do povo, e que estão ensinando o povo. Mas o povo ao qual eles ensinam não consegue enxergar dentro do coração dos seus líderes, mas Jesus conhece. Estes são os conhecidos, os chamados como os fariseus e escribas, os líderes religiosos, os doutores da lei, os responsáveis espiritualmente pelo povo de Israel, pelo povo judeu. A essa altura, irmãos, Jesus recebe a visita desses ilustres autoridades. Jesus está aqui a uma distância considerável de Jerusalém, que é o centro principal da região ali da Judéia, e fariseus e escribas saem de Jerusalém com a missão, com a responsabilidade de ir até Jesus, verificar o que de fato está acontecendo, o que está fazendo com que ele cause tamanha movimentação e consiga atrair uma multidão de pessoas. E eles sabem que Jesus é um religioso também. E eles, como praticamente os donos da religião, aqui na região, eles querem entender porque Jesus não caminha junto com eles e nem eles conseguem andar junto com Jesus. E o texto nos diz que Jesus recebe então essa visita, a visita de fariseus e escribas, doutores, mestres da lei. Mas eles não vêm visitar Jesus para aprender com Jesus a respeito dos seus ensinamentos. Eles vêm visitar Jesus para repreender Jesus, para querer fazer calar Jesus diante da multidão. E nós temos aqui então nesse capítulo, irmãos, do versículo 1 até o versículo 20 que nós lemos, nós podemos destacar aqui 3 aspectos que é tratado aqui nesse texto. O primeiro é este que eu já estou iniciando com vocês aqui. O início do capítulo 15 trata para nós a respeito da tradição dos anciãos, da tradição do povo. E eles vêm agora visitar Jesus para repreender Jesus, porque os discípulos de Jesus, juntamente com Jesus, não estão obedecendo, não estão sendo fiéis à tradição dos anciãos. E a tradição para eles aqui era importantíssima. A tradição para os fariseus e para os escribas tinha o mesmo peso e, na verdade, nós ficamos sabendo, a exemplo desse texto aqui, que ela é muito mais importante, considerada por eles, do que os próprios mandamentos do Senhor. A tradição. É por isso que agora eles chegam e questionam a Jesus. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no capítulo 15, quando eles se aproximam, eles fazem uma pergunta para Jesus. E é uma pergunta que por trás está essa repreensão. Eles perguntam: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? E que tradição era essa que eles estão questionando? Que eles estão corrigindo a Jesus aqui? Eles vão dizer, Mateus vai revelar para nós aqui. Ele vai dizer:
pois não lavam as mãos quando comem. Isso era a tradução dos anciãos. Eles precisavam lavar as mãos antes das refeições. Então eles chegam, e isso fica mais claro ainda num outro evangelho, o evangelho de Marcos, que parece que Marcos está lá com a sua câmera, com o seu celular, ligou a câmera e está filmando e gravando para nós. Observe como Marcos registra esse episódio. Eu vou ler para vocês, Marcos capítulo 7, diz assim: ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, sem lavar as mãos. Eles comiam pão sem passar álcool gel nas mãos, né? Esterilizar. Repare como é interessante a perspectiva aqui de Marcos, como ele vai registrando para nós aqui. Vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, aí ele vai abrir parênteses aqui e dizer: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, o que eles fazem? O que eles faziam? Não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Que mais? Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como lavagem de copos, copo de beber água, jarros e vasos de metal, e ainda camas. Fecha parêntese, e ele prossegue. Interpelaram-no os fariseus e escribas. 2 pontos. Por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Jesus, o que está acontecendo aqui? Que falta de consideração é esta? Que pecado grave é este? Você está aí ensinando o seu evangelho, mas você não está percebendo o que está acontecendo? Os seus discípulos estão quebrando a tradição dos anciãos, eles não estão obedecendo, estão comendo sem lavar as mãos. Tradição dos homens, tradição dos anciãos. É certo que muita coisa boa há na tradição dos anciãos, mas muitas coisas ao longo do tempo foram sendo acrescentadas, muitas coisas que não tinha a base, não tinha o fundamento na lei de Moisés, não tinha o fundamento nos mandamentos de Deus do Antigo Testamento. E quando Jesus então chega no seu tempo, ele observa esse cenário e ele verifica que a religião está corrompida, está contaminada, e uma das causas dessa contaminação é a tradição dos anciãos. Muita gente dá muito valor a muitos tipos de cerimônias, que também são tradições de homens, cerimônias exteriores, e realizam essas cerimônias acreditando estarem sendo justificados diante de Deus por causa de cerimônias religiosas que praticam, mas que muitas delas não têm base nas Escrituras. Eu fui criado no interior da Bahia, e como todo o nosso contexto brasileiro, é um contexto católico, apostólico, romano. E eu me recordo que na época de Semana Santa, Páscoa, crucificação de Cristo, os moradores da cidade, da minha cidade de origem, tinha uma tradição religiosa e que precisava ser cumprida por muitos a rigor. E qual era a tradição? Eles precisavam fazer uma visita ao cruzeiro. O cruzeiro era uma espécie de monte, e no topo do monte ficava uma cruz. E religiosamente nesse dia você tinha que fazer isso. Talvez alguns de vocês tenham conhecimento também desse tipo de cerimônia, de tradição, principalmente os nordestinos que aqui estão. Meus irmãos nordestinos aqui, né? Mas também tinha outra tradição que, quando criança, isso marcou também na minha infância, que chegava a Sexta-feira Santa
não podia se comer carne, comia-se então peixe. E como meu pai não nos permitia comer peixe, com medo de morrermos engasgado com a espinha do peixe, um bacalhau, né, uma panela de bacalhau, então nós nem comíamos carne, nem comíamos o peixe. Mas marcou isso na minha infância, na minha história de vida também. Mas nós podemos lembrar de outras tradições, no meio evangélico também. Nessa mesma cidade eu lembro-me de irmãs de outras denominações que tinham uma preocupação religiosa, rigorosa, de não poder usar calça, por exemplo, de não poder cortar o cabelo, e aqui não é nenhuma crítica direta nesse sentido, eu só estou levantando esses dados para mostrar para os irmãos que a nossa cultura também é cercada de muitas tradições. A pergunta é: qual é o fundamento dessas tradições? Qual é o peso que se dá a essas tradições? Jesus aqui está tratando diretamente com fariseus e escribas, que estão ensinando o povo, mas o que eles estão ensinando o povo? As suas tradições. Eles não estão preocupados com os mandamentos do Senhor, pelo menos é o que fica demonstrado aqui nesse texto, mais do que a tradição dos anciãos. A tradição deles, como sabemos, permite inclusive que uma pessoa pudesse desobedecer os mandamentos do Senhor. E aí eu quero mostrar para vocês na sequência aqui, falando um pouco agora dos mandamentos. O texto começa retratando a tradição dos anciãos. Eles vêm, esses escribas e fariseus, observam que os discípulos de Jesus estão quebrando a tradição dos anciãos, comem sem lavar as mãos, e eles intentam aqui corrigir Jesus sobre isso. Mas agora vem a resposta de Jesus. O que Jesus vai responder para eles? Será que Jesus está preocupado de fato com a tradição dos anciãos? Veja, versículo 3, ele diz: Ele, Jesus, porém, lhes respondeu: e por que, o i aqui é por minha conta, né? E por que transgredis vós o mandamento de Deus? Veja que Jesus não está falando tradição. A palavra aqui é clara. Transgredis o mandamento. E Jesus está se referindo aqui ao 5º mandamento. Ele vai falar aqui, ele vai esclarecer o mandamento de Deus por causa da... Veja que coisa, né? Eles vêm repreender Jesus porque os discípulos estão quebrando a tradição dos anciãos. E Jesus agora vai mostrar para eles: e por que vocês estão quebrando o mandamento, o 5º mandamento, e vocês estão quebrando o 5º mandamento justamente com a prática da tradição de vocês? Observe. Por causa da vossa tradição, porque Deus ordenou. O que Deus ordenou? Ele vai chamar o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. E mais, quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. Ou seja, esse jamais estará sujeito ao 5º mandamento, está livre para desobedecer o 5º mandamento. É essa a ideia aqui, por trás dessas palavras. É por isso que Jesus vai dizer na continuação: e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. O que é essa oferta? Quando você vai ler na tradução da NVI, Nova Versão Internacional, a Bíblia, nessa edição, o texto está lá assim: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim, é como um filho falando para o pai, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. E aí diz: ele não está mais obrigado a honrar seu pai ou a sua mãe. Jesus está denunciando esse pecado. Ô fariseus e escribas, vocês saem de Jerusalém para vir aqui me repreender, porque os meus discípulos estão comendo
sem lavar as mãos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês, com a tradição de vocês, estão quebrando o 5º mandamento, porque vocês estão dizendo que aquele que der alguma ajuda ao seu pai ou à sua mãe, como sendo oferta ao Senhor, uma única vez que ele fizer isso, ele está desobrigado de obedecer ao 5º mandamento. Ou seja, ele pode desamparar o seu pai ou a sua mãe se depender dele, se o pai ou a mãe depender dele. Que isso? Que absurdo é esse? Isso vai contra o 5º mandamento. Isso vai contra não a tradição dos homens, não a palavra dos homens, mas isso vai contra o mandamento de Deus. E vocês são líderes religiosos desse povo. Sabe o que Jesus vai dizer para eles? Sabe como Jesus vai rotular esses homens, esses líderes religiosos? Hipócritas. Você sabe o que é um hipócrita? Um hipócrita pode ser entendido como um dissimulador, como um falso mestre. É um hipócrita. Detalhe, aqueles a quem os fariseus e escribas ensinavam, eles não podiam enxergar dentro do coração desses homens, desses líderes, mas Jesus sabe o que se passa dentro do coração deles. E Jesus agora os denuncia. Líderes religiosos, vocês são dissimuladores, vocês são impostores. Palavras muito duras de Jesus, não é? Mas não foi a primeira vez que Jesus falou isso, ou repreendeu os fariseus. Mateus capítulo 7, versículo 15, ele já havia dito: cuidado com os falsos profetas, eles vêm vestidos de peles de ovelhas. Vocês conhecem esse texto, né? Mas por dentro são lobos devoradores. Cuidado com os falsos profetas dos nossos dias. Cuidado com os líderes religiosos que não estão apegados. A nossa igreja aqui gosta de usar aquele termo, arraigados, né, Presidente Daniel? A palavra de Deus. São líderes evangélicos muitas vezes. São líderes cristãos muitas vezes, mas que estão mais comprometidos com as tradições dos homens do que com a palavra de Deus. E Jesus conhece os corações. E para esses, Jesus os classifica como hipócritas. No capítulo 23 de Mateus, ele vai dizer: ai de vocês, mestres da lei, e fariseus hipócritas, vocês são como? Esse texto é bem conhecido também. Jesus vai dizer que eles são uma coisa horrível. Sepulcros caiados. Vocês são sepulcros caiados. E o que é um sepulcro caiado? Você vai visitar lá no cemitério, fazer uma visita, e você vê o sepulcro caiado. Ele é bonito por fora, mas por dentro, diz a palavra de Deus, estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. E aí Jesus diz: assim são vocês. Por fora parecem justos, por fora parecem bons crentes, por fora parecem homens e mulheres piedosos, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Hipócritas. Porque abandonaram os mandamentos de Deus e estão apegados às tradições dos homens para o seu proveito próprio. O hipócrita, esse tipo, é o crente perfeito, que aparenta ser perfeito. É o religioso que aparenta ser corretíssimo, mas Jesus, que o vê de dentro para fora, o conhece verdadeiramente e sabe que ele está longe da religião genuína, da palavra de Deus verdadeiramente. Hipócrita. Você foi chamado, quero crer, não para ser um seguidor de tradições de homens, de usos e costumes. Repito, muitos são benéficos, devem ser aproveitados, mas ele tem o seu lugar, e o seu lugar é sempre abaixo da palavra de Deus. A palavra de Deus tem a primazia.
A palavra de Deus tem a prioridade. Porque o seu coração pode ser facilmente atraído pelas tradições humanas. Muitas vezes elas se apresentam para nós, de maneira quase irresistível. Você participa de uma cerimônia religiosa. E isso não está longe de acontecer no nosso contexto evangélico. Muitas vezes o pastor, o líder, a liderança é tentada a florear, a incrementar, a usar a criatividade para lotar a igreja. E aí vem os acessórios, vem os acréscimos para atrair o povo. E o coração gosta dessas coisas. Ele facilmente é atraído. É por isso que nós devemos nos atentar ao nosso coração. É por isso que você deve tomar cuidado com o seu coração. E aqui Jesus, nesse contexto aqui, nesse pano de fundo aqui, nós temos essas duas coisas, esses dois aspectos que é interessante para nós refletirmos aqui nesta noite. Você tem a tradição dos homens e você tem a lei de Deus, o mandamento de Deus. O que Jesus quer que você e eu entendamos aqui, que a única coisa que pode resolver o teu coração, que pode pôr limite e restaurar o teu coração, a única coisa é a lei de Deus, é a palavra do Senhor. Não há outra coisa pela qual você possa guiar o seu coração de maneira segura. E você é responsável pelo seu coração. E você é responsável pelos seus pensamentos. E você é responsável pelos seus desejos, pelas suas vontades diante de Deus. E você está sendo responsabilizado aqui nesta noite. Está sendo lembrado mais uma vez, se você já ouviu, ou está tomando conhecimento nesta noite, de que como uma pessoa criada por Deus, um ser humano criado por Deus, que tem uma razão, que tem um coração, que tem vontades, você tem a responsabilidade de guiar o seu coração que é inclinado para o mal, mas você tem a chance, você tem a condição de guiar o seu coração pelo o caminho seguro, que é o caminho da palavra de Deus. Se você não fizer isso, você será responsabilizado por Deus. Se você escolher as tradições dos homens, se você escolher as atrações deste mundo, se você escolher qualquer outra coisa, ou simplesmente se você se deixar por conta aos desejos do seu próprio coração, você será responsabilizado também diante de Deus. Porque o que Ele quer de você é que você guie o seu coração. Desde o menor até o maior, que aqui está nesta noite. As nossas crianças estão conosco aqui nesta noite. Alguns já apagaram, né? Já está longe. Mas alguns estão firmes aí, acordados. Desde o pequeno até o grande, todos nós somos exortados nesta noite e lembrados que a única coisa na qual nós encontramos segurança é a palavra de Deus, é na palavra de Deus. Observe na sequência, Jesus vai agora tratar do terceiro aspecto, que é o coração. Eu falei da tradição, falei dos mandamentos, mas a partir do versículo 10, ele vai dizer: e tendo convocado a multidão, disse Jesus. Olha que interessante, meus irmãos. Vocês observaram que a atitude dos fariseus e escribas, aparentemente, né, pastor de terno e gravata. O pastor é um homem santo. É um homem de Deus, porque o pastor usa terno e gravata. Essa é uma tradição, isso aqui é uma tradição. Você vai encontrar onde na Bíblia que manda o pastor usar terno e gravata. Claro que o pastor, como vocês, tem que usar roupas decentes, principalmente estando à frente do culto. Mas isso aqui é tradição. Não é isso aqui que faz o pastor santo ou o presbítero mais santo que vocês, diante de vocês e diante de Deus também. Aqueles fariseus chegaram com essa pompa, com essa postura, mas o que havia no coração deles? Qual era a intenção? Uma intenção maldosa, uma intenção orgulhosa, uma intenção de rechaçar o Filho de Deus, o Deus encarnado. Mas qual a intenção de Jesus agora? Observa como Jesus tem uma postura, um olhar, um desejo compadecido, cheio de compaixão para com as pessoas à sua volta.
Jesus, então, ele olha para a multidão, convoca a multidão, e aí ele vai dizer, vem cá, ouve aqui e entende o que eu vou dizer para vocês. Ele vai dizer no versículo 11, olha, não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Isso era o que os fariseus ensinavam, precisa lavar as mãos, porque se você não lavar, mas isso era um rito não apenas, não de um valor, o valor maior não era na questão higiênica, era na questão religiosa para os fariseus. Eu tenho certeza que todos vocês comem com as mãos limpas. Isso é outra coisa e devemos fazer assim mesmo. Não é? Mas a questão deles aqui é a importância da cerimônia religiosa, o valor que isso tem, que tinha no aspecto religioso e espiritual para eles. Jesus vai explicar. Na verdade, e aqui Jesus não está falando de contaminação física, ele está falando do pecado. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem. Não é o que vem de fora para dentro. Mas ele vai dizer, mas é o que sai da boca. Jesus está apontando para o teu coração e para o meu coração. Aliás, você vai encontrar na Bíblia vários outros textos que falam da maldade do nosso coração. De como o nosso coração é maldoso e que precisamos tratar bem o nosso coração. O capítulo 17 de Jeremias, que o nosso liturgo leu aqui nesta noite, já nos alerta, traz uma grande alerta para todos nós. Você não pode confiar no seu coração. Jeremias 17:9 diz, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, é desesperadamente corrupto. Tem gente que fala assim, e até crente, pastor, eu vou fazer o que der no meu coração. Cuidado. Olha o que a Bíblia está dizendo, o teu coração é enganoso, o teu coração é desesperadamente corrupto. O teu coração pode te enganar facilmente e te afastar de Deus rapidamente. É por isso que eu estou colocando o tema desse sermão, que o coração é uma fábrica de males. Nós não podemos confiar no nosso coração porque ele é corrompido. Esse é o problema, esse é o ponto mais importante desse texto aqui. Jesus diz, mas o que sai da boca, sim, isto sim contamina o homem. Aí os discípulos ficaram preocupados, né? Jesus repreendeu esses líderes que saíram lá da capital, que saíram lá de Jerusalém. São pessoas importantes e o nosso mestre repreendeu. Aí eles chegam para Jesus e falam assim, mestre, sabes que os fariseus, versículo 12, sabe que os fariseus, ouvindo a tua palavra, eles se escandalizaram, né? O senhor sabe disso, né? Eles ficaram escandalizados com o senhor. O senhor não tem medo não das consequências? O senhor tem certeza do que o senhor fez? O que Jesus vai dizer mais uma vez com respeito a esses fariseus? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. É isso que acontece com alguém quando se deixa guiar pelo seu próprio coração e não se guia pelos mandamentos, pela palavra do Senhor. Ele se torna cego. Ele não enxerga a verdade diante de si. Eles estavam diante do Deus encarnado, Jesus Cristo, Filho de Deus. O que eles fizeram com Jesus? O seu coração os traíram e os afastaram da presença do Senhor. Versículo 15 continua, então lhe disse Pedro, tá bom, Senhor, então nos explica aí a parábola. E Jesus diz no versículo 16, também vocês não entenderam ainda? Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Vocês não sabem disso? Aí entra o texto que nós lemos. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso o que contamina o homem. E ele vai especificar alguns tipos de pecados aqui horríveis, que você e eu facilmente podemos cometer, se nós não adestrarmos o nosso coração pela palavra de Deus, pelas Escrituras, impondo limite, ou limites, a maldade do nosso coração. Jesus vai declarar, porque do coração procedem maus desejos, como, por exemplo, vontade de matar alguém.
Homicídios. Não é difícil você ter esse desejo, se você se entregar ao seu coração pecaminoso. No momento de ira, no momento de fúria, você querer acabar com a vida de alguém. Adultérios. É só destruição, né? Observa, Jesus começa com homicídio, tirar a vida da pessoa. Ele continua com adultério, destruir família, destruir casamento. Prostituição, destruir o seu próprio corpo, se entregando ao vício, à prostituição, abominável a Deus, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, diz Jesus. São estas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O que Jesus quer chamar a nossa atenção aqui nesta noite? O que Ele quer nos mostrar? Não é nada além desta verdade. Você e eu somos pessoas pecadoras. E mesmo você, sendo um convertido, sendo um redimido, você conhece o seu coração, tendo um coração resgatado da escravidão, do pecado, do domínio do pecado, das trevas, do poder de Satanás, mas ainda assim você carrega a sua natureza carnal, que é inclinada para a maldade, para os maus desígnios. O teu coração te assedia dia e noite para que você desobedeça a Deus, para que você abandone as Escrituras, para que você siga as tradições dos homens, as atrações deste mundo, a vontade da sua carne. É disso que o texto trata aqui, é isso que Jesus está chamando aqui a nossa atenção. Ainda no capítulo 17 de Jeremias, você não pode confiar no seu coração, porque ele nos alerta: maldito o homem que confia no homem. Ali não está se referindo você a confiar no seu irmão, está se referindo a você confiar no seu coração, na sua natureza terrena, e faz do braço carnal, não é? Deixa eu ler aqui para não falar errado para vocês. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal seu braço, sua força, né? E aparta o seu coração do Senhor. Não podemos, irmãos, vacilar. Não podemos cochilar. É por isso que Jesus chama os discípulos a vigiar e orar, para que não entreis em tentação. É isso que nós devemos fazer também, vigiar e orar. Mas acima de tudo, o vigiar aqui inclui aí, com toda certeza, a palavra de Deus. Não tem outro elemento, outro instrumento que possa impor limites e guiar o seu coração em segurança, que não seja a palavra do Senhor. É por isso que o salmista, eu quero concluir destacando aqui esse salmo, alguns versículos. O salmista, no Salmo 119, ele vai nos lembrar, dizendo assim: bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, no seu viver. Por quê? Porque andam na lei do Senhor. Andar na lei do Senhor é você viver todos os dias se perguntando: o que eu estou fazendo aqui está de acordo com a palavra de Deus? O que eu estou pensando agora está de acordo com a palavra de Deus? O que eu desejo, Deus está aprovando? E ele prossegue: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração e não praticam iniquidade. E, irmãos, percebam o valor que tem a Bíblia para a sua vida. Se você despreza a Bíblia, se você afasta as Escrituras de você, você está se auto-afastando de Deus, se distanciando de Deus, porque é a palavra de Deus que te aproxima de Deus. Você abandonar as Escrituras é você se entregar ao seu próprio coração pecaminoso. Versículo 9 diz, é a pergunta para os jovens, e a pergunta aqui é proposital: de que maneira poderá o jovem guardar puro? Veja o detalhe.
Não é de qualquer jeito, é na pureza do Senhor. E por que o salmista lembra dos jovens? Porque o jovem está exposto à impureza, a uma tentação maior com respeito aos pecados de impureza. Na área sexual, está no vigor da vida. Então o salmista lembra, através dessa pergunta, de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? E a resposta é óbvia: observando segundo a tua palavra. Guarde a palavra de Deus no seu coração e na sua mente. Confronte o seu coração com a palavra de Deus. Traga a palavra de Deus para o seu coração, para as suas decisões, para os seus desejos. Teste-os em relação ou com a palavra de Deus, para saber se o que você pensa, se o que você sente, se o que você pratica é pecado ou não. Quem dera você possa ter o prazer, todos nós possamos ter o prazer do salmista, a ponto de declarar: quanto amo a tua lei. Diz o salmista: é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos. Porque os inimigos, eu os tenho sempre comigo. Os mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente. Um crente que não lê a Bíblia todos os dias, ele está afadado a ser menos prudente, mais imprudente do que o crente que lê a palavra de Deus, reflete na palavra de Deus, medita na palavra de Deus e aplica a palavra de Deus à sua conduta, à sua vida. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Do mau caminho desvio os meus pés. Se você não lê as Escrituras, como é que você vai desviar o seu pensamento, os seus olhos, o seu coração do caminho mau? É ela que te ilumina. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Irmãos, é a palavra de Deus, o nosso guia seguro. É somente ela que pode adestrar o nosso coração. Não se esqueça disso. Mesmo convertido, recebi um novo coração do Pai, mas você ainda carrega a velha natureza. A luta da carne contra o espírito contra a carne. Não se esqueça disso, é a nossa luta até Jesus voltar ou até nós irmos ao encontro dele. Enquanto isso, tenha em mente que o seu coração tem um potencial muito grande para produzir o mal. Então, busque o socorro, o amparo e a direção da palavra do Senhor. Que ela seja o cabresto para o coração pecaminoso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ilumine quando lemos a sua palavra e nos abra o entendimento para que nós de fato possamos entendê-la e pelo seu Espírito também nos capacite a aplicar a sua palavra na nossa vida. Nos dê coragem para reconhecermos os nossos pecados. Nos dê coragem para confessar os nossos pecados a Ele. E nos dê, o Espírito Santo intercede por mim e por você. E o interceder do Espírito Santo é exatamente isso. É colocar no seu coração o desejo das coisas que agradam a Deus, que honram a Deus, que glorificam a Deus. Então, que Ele coloque no seu coração o desejo por buscar e ter uma vida de pureza, de santidade na presença do Senhor. Não sejamos hipócritas, sejamos crentes, sejamos servos do Senhor para a glória e honra do nome dele. Que Deus nos ajude e nos abençoe assim. Amém.